Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro Católico. E entramos agora num pequeno quadro que eu desejei iniciar a fazer, não com muitos detalhes, não com muita profundidade, mas trazendo o resumo das heresias ao longo da história do cristianismo. E eu gostaria de começar pela heresia gnóstica, né? Que foi logo ali no início da igreja, né? A igreja, os apóstolos tiveram que confrontar essas heresias. Mas o que é o gnosticismo? Antes de responder esta pergunta, peço que você dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais alguém, deixa aí os teus comentários, o que é que você achou do vídeo, o que pode ser melhorado a partir desse primeiro vídeo dessa série As Heresias, né? Então lá, respondendo a pergunta, o que é a heresia gnóstica? Foi um conjunto de doutrinas surgidas nos primeiros séculos do cristianismo, misturando elementos do cristianismo com filosofia grega, religiões orientais e crenças esotéricas. Um resumo básico. O nome vem de gnose, ou do grego conhecimento, né? Então, o nome gnosticismo vem desse termo, desta palavra, gnose, ou conhecimento. Ideia central: a salvação viria por um conhecimento secreto, revelado apenas a alguns. Aquele grupo que se chamava os pneumáticos, ou seja, os espirituais, aqueles a quem Deus escolhera para revelar a gnose, revelar o conhecimento do preloma, do mundo espiritual, a estes chamados pneumáticos espirituais, né? Dualismo: dividiam a realidade em espírito, seria bom, e matéria seria má. Ou seja, o dualismo, esse dualismo entre espírito e matéria. Por isso, tem inúmeras motivações para serem contra a matéria e também serem a favor do espírito. E aí, essa controvérsia entre matéria e espírito. E, por exemplo, o protestantismo bebe um pouco dessa fonte, porque nega a ação da graça de Deus por meio das matérias, ou seja, por meio dos sacramentos, que tem matérias que Deus usa para manifestar a sua graça sobre as pessoas. Por exemplo, a matéria da água, do batismo, a matéria do pão e do vinho, né? E outras matérias que são utilizadas por Deus para manifestar a sua graça, para dar a sua graça à sua igreja, né? Então aí tem esse dualismo. O que eles pensavam, né? O que é que os gnósticos pensavam sobre Deus? A visão sobre Deus. Um Deus supremo e desconhecido que criou o mundo espiritual. Então existia um Deus supremo e desconhecido que criou o mundo espiritual. Tudo isso eles tiravam da própria Bíblia, né? E de alguns outros ensinamentos extra-bíblicos, né? Por exemplo, quando São Tiago vai dizer que Deus habita em luz inacessível, eles vão entender que Deus, o Deus supremo, o Deus bom, é desconhecido e criou o mundo espiritual. Só o mundo espiritual, o chamado preloma, a habitação dos éons, né? O mundo material teria sido feito por um demiurgo, um deus inferior ou maligno. Esse deus inferior ou um deus maligno, ou o chamado demiurgo, vamos dizer assim, que a emanação de Sofia, né? Sofia é a última éon do preloma espiritual, segundo a genealogia dos éons no mundo gnóstico. E essa Sofia, por querer conhecer o protopai, o pai de todos, aquele que criou o mundo espiritual e que a partir dele emanou todos os demais éons, não foi permitido a ela conhecê-lo. Por isso também a gnose, né? O conhecimento do Deus que como é que eu posso dizer, desconhecido, né? Que não é acessível. Então Sofia, desejosa
de conhecer Deus, foi expulsa do preloma, e sendo expulsa do preloma, gerou em si mesmo, porque os éons tinham essa capacidade, né, de gerar outro éon, porque eles eram gerados com a potencialidade masculina e feminina para gerar em si mesmo um outro éon, né? E aí Sofia gera o demiurgo já fora do preloma, e o demiurgo seria o criador de toda a matéria, o criador do mundo material. E ficou esse dualismo, né? Esse dualismo entre a divindade suprema, o protopai, o Deus criador do mundo espiritual, e o demiurgo, o Deus mau que criou o mundo material. Isso aí, infelizmente, era a doutrina, né, que permeava-se, né, que se permeava ali no mundo gnóstico, né? E a respeito de Cristo, a respeito da cristologia, os gnósticos negavam a verdadeira encarnação de Cristo, né? E aí surge o docentismo. Diziam que ele só parecia ter corpo, né? Então, São João, logo na sua primeira epístola, São João vai combater isso, né? Ele vai usar exatamente uma doutrina para combater o gnosticismo, para combater a negação da encarnação do Verbo. Logo no prólogo da carta de São João, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, veja o que São João vai dizer, mostrando que Cristo verdadeiramente se encarnou e que ele existia desde sempre, desde o princípio, né? O princípio lá, falando de Deus, antes que o mundo fosse criado, né? Deus em sua eternidade. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, é nosso tema, a palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, damos testemunho e vos anunciamos a vida que estava junto do Pai e se manifestou a nós. O que vimos e ouvimos, vulo anunciamos também a vós, para que partilheis nossa vida, como nós a partilhamos com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isto a vós, para que vossa alegria seja plena. E também, no prólogo do seu Evangelho, São João vai dizer, aqui eu narro sem ler o texto, ipsis litteris, e por isso talvez fique um pouco diferente, mas São João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois São João vai dizer que tudo foi feito por ele, ou seja, pelo Verbo, tudo que existia. Eu vou ler para ficar melhor a nossa compreensão e o que de fato São João falou. Vamos lá, fazendo a leitura ipsis litteris, abrindo aspas para São João. No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existia. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9 agora, porque ele vai falar um pouco de São João Batista. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo existiu por ela, e o mundo não a reconheceu. Veio aos seus, e os seus não a acolheram, mas aos que a receberam, os tornou capazes de ser filhos de Deus, os que creem nele. Os que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus somente. A palavra se fez homem e acampou entre nós. Contemplamos sua glória, glória como Filho único do Pai, cheio de lealdade e fidelidade. Amém. E no versículo 18, São João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, Deus, que estava ao lado do Pai, o explicou. Veja, essa tradução aqui da Bíblia do Peregrino é perfeita. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, Deus, que estava ao lado do Pai, o explicou. Então São João mostra aqui claramente que Jesus é Deus e estava do lado do Pai. Então, eles negavam a verdadeira encarnação de Cristo, que dizia que ele só parecia ter um corpo. Também, Cristo teria vindo apenas transmitir a gnose, o conhecimento,
para libertar as almas do mundo material. Então, a gnose teria sido apenas a revelação que Cristo vinha trazer, ou seja, o conhecimento para libertar as almas do mundo material. Então, qual era a moral também no mundo gnóstico? O que os gnósticos tinham como moral, como eles conduziam a sua vida? Alguns grupos eram ascéticos extremos, rejeitando comida, casamento e sexo. Ou seja, alguns eles eram extremistas no rejeitar, não querer nada do que era material. Então eles rejeitavam até a comida e alguns morriam, né? Por esses jejuns extremos. Rejeitavam também o casamento. É por isso que São Paulo vai dizer em uma de suas cartas, eu não lembro agora qual é a carta, São Paulo vai dizer que alguns proibiam o casamento. E os protestantes, de maneira muito desonesta, vai usar esse texto da proibição do casamento, dizendo que é a Igreja Católica que proíbe o casamento, quando na verdade a maioria dos católicos são homens e mulheres casados. E a maioria das igrejas orientais é possível padres casados, né? E infelizmente a deturpação, a defamação é sempre utilizada contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Outra coisa, outros eram libertinos, achando que a matéria não importava. Então, qualquer ato físico era irrelevante. Ou seja, existia um grupo que rejeitava totalmente a matéria e por isso não queria nem ter família, criar, né? Nem queria casar, não queriam comer e beber, né? Evitavam ao máximo essas coisas, chegando, entre aspas, à elevação máxima do gnosticismo. E outros já eram libertinos, pensavam, olha, se a matéria não é nada, não serve para nada, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Aí eles faziam, né, o uso, né, faziam qualquer ato físico, era irrelevante, né? Então aí caíam na gandaia, né? Condenação. Quando foi que foi condenado essa heresia, né? Combatida pelos padres da igreja, como Santo Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, é o compêndio aqui, podemos dizer assim, um tratado maior na minha visão contra as heresias, e também São Justino Mártir. São Justino Mártir também condena essa heresia. Perigo teológico. Qual o perigo teológico desta doutrina? Negava a criação como obra boa de Deus, e aí a gente pode ver Gênesis capítulo 1, né? Logo no capítulo 1 de Gênesis, logo no capítulo 1 do Gênesis é dito o seguinte, né? A criação, também você pode ler no Salmo 104, Eclesiástico 43, Provérbios 8, do 22 ao 30, e aqui em Gênesis especificamente, o livro das origens, vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então nós podemos aqui, só com esse versículo de Gênesis 1:1, destruir a heresia gnóstica, que vai dizer que um Deus bom criou o mundo espiritual e um Deus mau criou o mundo material. E aqui o autor sagrado vai deixar claro e irrefutavelmente demonstrado que Deus é o Criador do céu e da terra, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, ou seja, o Criador do mundo espiritual e do mundo material. Veja, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo, a treva e o alento de Deus revoava sobre a face das águas. Disse Deus: exista a luz, e a luz existiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e a treva noite. Passou uma tarde, passou uma manhã, o primeiro dia. E Deus disse: exista uma abóboda entre as águas, que separa as águas de águas. E Deus fez a abóboda para separar as águas abaixo da abóboda das águas acima da abóboda. E assim foi. E Deus chamou a abóboda céu. Passou uma tarde, passou uma manhã, o segundo dia. E Deus disse:
ajuntem-se num só lugar as águas abaixo do céu e apareçam os continentes. E assim foi. E Deus chamou os continentes terra e a massa das águas chamou mar. E Deus viu que era bom. E Deus disse: verdeje a terra, erva verde que produza a semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie e que levem semente sobre a terra. E assim foi. A terra brotou erva verde que dava semente segundo a sua espécie e árvores que davam frutos e levavam semente segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Passou uma tarde, passou uma manhã, o terceiro dia. E aí, sucessivamente, nós podemos ver Deus criando o mundo espiritual e também o mundo material. Então, não tem essa separação, não tem essa divisão de um Deus que criou o mundo espiritual, o pré-loma, o mundo dos eões, e um Deus que criou o mundo material, o mundo da matéria, o mundo dos seres humanos, dos corpos, dos animais, das coisas físicas. Isso aí é heresia e foi combatido pela igreja. Então está aqui, meus irmãos, um breve resumo da heresia gnóstica, do gnosticismo, da heresia que nega que Cristo encarnou-se verdadeiramente. E São João, em sua carta, vai dizer que aquele que nega que Cristo encarnou-se verdadeiramente, nega também o Pai. Aquele que nega que Cristo veio na carne verdadeiramente, nega também o Pai. E aí o gnosticismo cai por terra, porque o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo sobre um resumo sobre as heresias. Deus abençoe. Amém.